Queridos, o mundo vive um caos. É muito comum nós ligarmos qualquer meio de comunicação, a televisão que muitas pessoas têm, e percebermos o desejo de pessoas de outros países vivendo em miséria, vivendo em humilhações e procurando outros países na esperança de ter uma vida melhor. Como deve ser duro para um pai, para uma mãe, para famílias terem uma situação de humilhação, e aí México, por exemplo, o desespero que alguns mexicanos têm em atravessar para os Estados Unidos, e outros países que nós sabemos, e o mais recente agora, a Venezuela. Hoje nós vamos também ver a história de um povo que estava em miséria, um povo que estava passando por uma situação de humilhação. O que outros podem fazer por pessoas que passam por miséria? Quero convidar você então a abrir a palavra do Senhor lá em Neemias, e nós vamos descobrir que este povo era o povo de Jerusalém. Nós, há uma quarta-feira aí passada, nós trabalhamos o capítulo 1, e hoje a intenção é nós trabalharmos o capítulo 12 e outros textos sagrados, tentando responder o que nós fazemos diante das dificuldades. De onde partem essas dificuldades? Até que ponto Deus tem um controle sobre isso? O que você faz, meu irmão? Você está passando por alguma situação de humilhação, algum problema, seja em que esfera for, que você fica, poxa, será que Deus não se importa comigo? Será que Deus não se importa com essa família? Então, a nossa pretensão aqui, pela graça de Deus, à luz da palavra do Senhor, é responder sobre isso. A soberania de Deus nas dificuldades. Quero convidar você a ler a palavra do Senhor comigo. Se você puder ficar em pé, eu lhe agradeço. E vamos ler juntos Neemias capítulo 2. Nós não vamos ler todo por enquanto, tá? Nós vamos ler apenas de 1 a 10. Assim diz o Senhor Deus: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos
de Israel. A soberania de Deus nas dificuldades. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, nós estamos diante da Tua palavra e nós queremos nesse momento, Pai, sermos ministrados pelo Espírito Santo de Deus, tão somente por Ele, Pai. Nós não viemos aqui esta manhã para ouvir a voz de homem, de maneira nenhuma, porque nós estaríamos perdendo o nosso tempo. Nós viemos aqui tão somente ouvir a Tua doce voz, Pai. Então, Senhor, prepara os nossos corações para recebê-la. E mais do que isso, Pai, nos torne praticantes dela, Senhor, em nome de Jesus. Chega, Senhor, de tanta teologia, chega, Senhor, de tanta teoria, em nome de Jesus, Pai, nos ajude a praticar o que todos nós temos aprendido do Senhor, através desse púlpito aqui, há 122 anos, meu Deus. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queira sentar-se, querido. O que era que estava acontecendo nesse exato momento, né? Porque a gente já começa um livro no capítulo 2. Então é importante saber o que está acontecendo. E o capítulo 1 revela para nós o que está acontecendo. E o que está acontecendo nada mais é do que essa notícia que Neemias recebe. Está no versículo 3, no capítulo 1. Se você virar um pouquinho, você vai ver a situação aqui. Alguém chegou com Neemias e disse o seguinte, no versículo 3 do capítulo 1. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Mediante a isso, Neemias tomou uma atitude. É impossível um homem de Deus, uma mulher de Deus, diante de um quadro como esse, ficar insensível, estático. Neemias então tomou uma atitude. E a gente percebe no capítulo 1 todinho a atitude que Neemias tomou. O quanto ele foi humano, emocional, como eu e você reagimos diante de algumas dificuldades, mas o quanto ele foi espiritual, porque às vezes nós somos apenas humanos nas nossas reações, não é? E como isso às vezes nos prejudica muito mais ainda na nossa fala, na nossa atitude, chegando às vezes até nos arrependermos de uma fala que foi liberada, de uma atitude que foi feita. Então a gente percebe aqui toda uma situação onde Neemias não fica calado diante dessa situação de miséria de um povo. Então começa o versículo 2. E quando eu penso na soberania do Senhor, diante das dificuldades, eu olho para a reação dele aqui. Olha só, irmãos, o que ele fez no versículo 1 do versículo 12, e o 2 também fala isso aqui. Ele diz assim, ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Tristeza esse homem sentiu. Versículo 2, o rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Antes da gente explorar um pouquinho mais isso aqui, eu quero dizer para você que o que nós precisamos entender diante das dificuldades que atingem outras pessoas, nós precisamos demonstrar o amor verdadeiro. Amém, querido? Primeira lição que eu tiro daqui, diante da soberania do Senhor nas dificuldades, eu não posso me fechar na minha zona de conforto, tá? Eu não posso ficar aqui, não, tá, é verdade, estão lá com problemas, eu vou orar por eles como ele orou. Não, ele orou, ele sentiu, ele trouxe o problema para ele e ele agiu. É isso que nós precisamos fazer, meu irmão. Ele era copeiro do rei. Ele era a pessoa que qualquer bebida ou comida que chegasse ao rei, ele era o primeiro a provar. Porque caso alguém tivesse um plano, de morte para o rei, ele seria o primeiro a defender o rei com a sua função. Amor ao próximo. Neemias demonstrou
amor ao próximo. Isso me faz pensar na marca do cristão. Abre a tua Bíblia, tá, meu irmão, em João capítulo 13. E nós vamos ler um versículo lá, muito interessante. Porque, irmãos, não é possível que nós, como cristãos, como igreja do Senhor, a gente está vendo aí o que está acontecendo com essas nações, bem perto de nós, com a Venezuela. O que nós estamos fazendo, irmãos? Neemias estava no palácio, muito bem, obrigado. Mas ele decidiu sair do palácio e fazer alguma coisa por eles. Nós precisamos seguir o exemplo de Neemias. Amor ao próximo, na soberania do Senhor nas dificuldades. Eu preciso lembrar disso. João 13, 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Quem é discípulo de Jesus aqui? Levante a mão. Lá na galeria, quem é discípulo de Jesus? João está falando conosco aqui, irmãos? Ele está dizendo que nós temos uma identidade nesse mundo, e que nós não somos identificados por nada, a não ser o amor ao próximo. Quem concorda comigo, diga amém. É isso que a Bíblia fala, ou estou lendo errado, irmãos? É isso mesmo? Parece que é isso que está na minha Bíblia. Amor ao próximo. 2014, minha esposa e eu, nossos filhos, tivemos o privilégio de conhecer uma das igrejas mais chiques, né? Em todos os sentidos do Brasil. Eu estou falando de quem? De qual igreja? A PIB de Curitiba. Que igreja linda, que igreja, como eu gostaria que a nossa fosse assim também, não é? Chiquésimo, irmãos. Você entra lá, quem conhece a PIB de Curitiba, levante a mão aqui. Eu estou mentindo? Só que faltava agora um crente mentiroso, um pastor, e ao vivo ainda, pelo amor de Deus, né, irmãos? Oh, Jesus, tem misericórdia, né? Irmãos, que igreja linda, que igreja linda. Eu gostaria que um dia, de verdade, a nossa igreja fosse assim. Mas eu entendo, irmãos, que não importa que tipo de prédio nós temos, que tipo de estrutura nós temos, se temos isso, se temos aquilo, isso é o de menos, porque a igreja, ela não é identificada pelos acessórios, ou é? Será que é possível ter uma igreja debaixo do açaizeiro, da mangueira, lá nos ribeirinhos? Se você acha que é possível, diga amém. Amém, eu digo também, porque é possível sim. Irmãos, nós precisamos urgentemente fazer uma avaliação do nosso amor ao próximo. Nós precisamos realmente fazer como Neemias fez. E o que ele fez, pastor? Primeiro, ele sentiu a profunda tristeza por Jerusalém, que vivia em miséria. Voltando para o texto, irmãos. E ele, triste, teve muito medo, porque ninguém podia ficar triste diante do rei. Olha o que acontecia com qualquer pessoa que ousasse chegar triste diante do rei. Era equivalente a essa situação que nós vamos ler aqui, no próximo livro, aqui, Esther, capítulo 4. Veja o que podia acontecer com Neemias, com essa vamos chamar, que ele foi legítimo, a dor dos irmãos, né? Esther capítulo 4. Vamos ver o que diz aqui, Esther 4, de 1 a 4. Todos estão aí? Já acharam o texto, irmãos? Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei.
Então todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Ester e os eunucos, e fizeram-na saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai, e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então, estar triste diante do rei era equivalente a estar nessa situação, cinza, pano de saco, e o rei tinha toda a liberdade de mandar executar essa pessoa. Então, uma outra verdade que nós aprendemos aqui é sermos ousados, porque nós tememos algumas situações. Às vezes queremos ajudar uma nação, queremos ajudar o próximo, mas temos medo. Mas nós precisamos ter coragem, irmãos. Quem sabe Deus está colocando diante de você um ministério ou uma oportunidade para você ser uma bênção em que lugar for, mas você está cheio de medos. Não ouça os teus temores. Saiba que Deus é maior do que os teus medos, muito maior. Aqui Neemias estava com medo, porque ele sabia que ele podia desagradar o rei, e uma vez o rei desagradado, ele podia mandar executar, mas ele não podia ser insensível ao que estava acontecendo a Jerusalém. Irmãos em miséria, irmãos vivendo numa condição desumana. E aí nós avançamos no texto. Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira, e lhe respondi. Isso aqui era uma saudação comum que eles tinham na época: viva o rei para sempre. E aquele, eu acho que ele respirou forte e disse: meu Deus, é agora ou nunca, né? Ou eu morro, ou o Senhor toma conta. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada, e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora, né? Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Quando nós passamos por dificuldades, a soberania de Deus, ela precisa nos conduzir a saber quem é o nosso Deus. Confiar no caráter de Deus nas nossas dificuldades é muito importante. Olha o que Neemias fez. Vocês prestaram atenção? Ele poderia ter dado a resposta direto, ele já sabia. Mas o que foi que ele fez aqui? Quero ouvir. Ele orou. Ele orou. Ele orou para quem? Um Deus vivo. Um Deus vivo. Ele orou a um Deus que ao mesmo tempo está sentado no trono do céu, mas que se importa conosco, que se importa com você, que veio nesta manhã aqui, não sei de que estado está. Deus se importa conosco. Ele orou ao Deus dos céus. Ele orou a alguém a quem ele confiava. Eu gosto da oração de Neemias. Querido, ninguém vai ajudar ninguém. Ninguém vai ser bênção na vida de ninguém se nós não entendermos que todo o processo de ajuda começa com Deus através da oração. Essa é a chave, não é? E ele diz aqui: orei ao Deus dos céus. Nós temos essa mesma expressão. Volta para o capítulo 1, no versículo 4. Nós temos a mesma expressão. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Beleza? Eu quero ouvir um coro da igreja nesse momento. Tá? Como diz o nosso pastor. Está comigo?
Estão comigo? Então quem estiver comigo vai completar aí, tá certo? O 4 já passamos, vamos avançar, ok? Vamos para o 5, tá? E disse: Ah, Senhor. Puxa, que bom, eu vi pelo menos a voz da irmã Sandra, tá? Vamos lá. E disse: Ah, Senhor. Muito bem, vamos avançar. 2, verso 4. Disse-me o rei: Que me pedes agora? Então orei. Irmãos, quando nós estamos aprendendo a entender a Bíblia, a gente percebe que essas frases repetidas, elas têm uma significação, ela tem uma importância. Qual a importância para você aqui? Qual era a importância para Neemias? Ele sabia que toda aquela situação não escapava do controle do Senhor. E ele confiava plenamente no Deus que criou os céus, o Deus Todo-Poderoso. Deus, eu estou diante desse um. Eu imagino assim, que a oração dele foi assim. Está aqui o rei Artaxerxes, né? E ele está aqui. Eu digo: meu Deus, e agora, Senhor? Pai, Tu és o Deus dos céus. Eu estou entregue completamente nas Tuas mãos agora, Senhor. Tu podes mudar o quadro de Jerusalém. Agora faz a Tua vontade. Faze a Tua vontade. Quando nós cremos que Deus é Deus dos céus, nada que aconteça conosco, nada que aconteça com o planeta Terra escapa, tá? Da soberania do Senhor. Isso me faz levar também para um texto lá em Marcos, irmãos, que eu gostaria que vocês abrissem. Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41, tá bom? Marcos 4, de 35 a 41, nesse pensamento que Deus é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, Criador da terra, e que eu preciso confiar no caráter do meu Deus. Eu preciso saber quem é Deus e enfrentar as dificuldades. Marcos capítulo 4, de 35 a 41. Vamos ler, irmãos, aqui o que diz lá a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim, tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Você está enfrentando alguma tempestade pessoal? Você está enfrentando alguma tempestade de relacionamentos? Qual é a tempestade que você tem enfrentado? Não importa, saiba de uma verdade: Deus jamais vai permitir que nós passemos pelas tempestades sem a segurança de quem é o Deus a quem nós adoramos. Defina o teu Deus. Defina o teu Deus e tu vais definir vitória na tua vida. Ok? É lamentável quando nós relacionamos vitória, que a gente achou: opa, vou trocar de carro, né? Vou usar um carro zero. Agora é minha vez. Vou ser cabeça e não cauda, porque isso é vitória para alguns. Não vou adoecer. Eu vou ter isso, eu vou ter aquilo.
lamentável esse conceito de vitória. A vitória, meu irmão, é você ter Jesus no barco da sua vida. E não importa o que nós tivermos que enfrentar, o que nós temos que enfrentar, vamos enfrentar. Mas não importa o que tivermos que enfrentar, vamos enfrentar. Só uma coisa nós temos que pedir: Jesus, fica comigo, não me abandona. Aí a pergunta é: você já tem Jesus no barco da sua vida? Como é que está Jesus nesse contexto? Querido, vitória para o cristão é a plena certeza de que Ele prometeu estar conosco e não falhará. Aconteça o que acontecer, uma doença devastadora, uma depressão econômica, um problema de relacionamento, não há nada que escape do controle soberano do Senhor. E nós precisamos entender isso. Defina o teu Deus e seja vitorioso. Não na ausência de problemas, disso, daquilo, mas pelo contrário, contando com a presença de Deus em Jesus nessas situações. Irmãos, o que nós podemos fazer diante dessas verdades, não é? Diante dessas verdades, Neemias se importou com o próximo, Neemias orou, Neemias sabia para quem ele estava pedindo e ele agiu. Ele não só orou, ele agiu. Aí nós achamos que está tudo bem, não é verdade? Poxa, pastor, olha, pastor, estou passando por uma luta que o senhor nem sabe, entendeu? É até bom às vezes a gente não saber, porque é tanta luta, irmão, e a gente sofre tanto com as lutas dos irmãos, mas tá bom, amém, né? Ministério é isso mesmo. Mas olha só, eu estou fazendo tudo direitinho, pastor. Eu estou atendendo para a PIB agora, olha só, eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, mas pastor, é incrível como as oposições se levantam. É incrível. Mas, cristão, quem foi que te disse que nós não teremos oposições? Fazer a vontade de Deus não significa navegar em águas tranquilas. Teremos oposições, mas quando nós acreditamos na soberania do Senhor nas dificuldades, nós vamos perseverar fazendo a vontade de Deus. Amém, igreja? Olha só aqui o versículo 10. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Irmãos, como é triste, às vezes, alguns cristãos, já procura aí também João, capítulo 16, como é triste alguns cristãos acharem que todo problema que a gente passa, toda dificuldade é o diabo. Já viram isso, irmãos? Já viram crentes que às vezes falam mais no diabo, falam mais em Satanás do que no próprio Jesus? Tudo é o diabo. Até uma topada que ele der é do diabo. Ô diabo, sai capiroto, tu estás amarrado, né? Meu Deus, olha que lamentável é isso. De verdade, que lamentável. Irmãos, vamos ler aqui em João, capítulo 16, versículo 33, tá? O que a palavra do Senhor nos diz sobre as oposições, as aflições, os problemas, as dificuldades? O que a palavra de Deus diz aqui? Vamos lá? João 16, 33. O que diz, irmãos? Vamos lá, nessa santa confusão de tradução. O que diz? Glória a Deus. Obrigado, meu irmão. Apesar dessa santa confusão de versões da Bíblia, né, a palavra do Senhor nos ensina que no mundo nós teremos aflições. Quem foi que falou isso? Foi o diabo? Foi o diabo, irmão? Quem foi?
Jesus. Estas coisas vos tenho dito para que tenhas o quê? Paz em mim. Vamos refletir. Paz em Jesus. É possível o povo da Venezuela ter paz no meio do caos que eles estão vivendo? Mas será que eles têm Jesus? Será? Não sei. Alguns podem ter, outros não. Tá? Mas e o que você está passando? As suas aflições. E a gente se desespera. A gente diz: Senhor, eu estou com esse problema há tanto tempo, e o Senhor não olha para mim. Senhor, a gente fica nesse discurso, e a gente olha para cá, e de verdade, a gente tem que sentir a paz, tem que tomar posse da palavra do Senhor. Amém, irmãos? É a gente tomando posse, que é tudo. Irmãos, se tem algo que a gente precisa tomar posse, é da verdade. Jesus é a verdade, a Bíblia é a verdade. Vamos tomar posse da palavra de Jesus. Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem é discípulo de Jesus aqui? Lembra da pergunta que nós fizemos? Quem é discípulo de Jesus aqui? Parece que tem menos mãos levantadas agora, né? Não está legal esse negócio. Bora ajeitar isso aí. Quem tem Jesus no coração? Opa, né? Quem é que passa por oposições, aflições, dificuldades? Levanta a mão. Aí já vimos, né? Senhor, será? E aí, meu irmão? O que nós vamos fazer diante disso? Nós vamos, eu vou dizer o que nós vamos fazer. Nós vamos avançar para a glória do Senhor. Porque foi isso que Neemias fez aqui, meus irmãos. Lendo do 11 ao 20, você vai perceber que ele avançou. Podemos ler? Você concorda que a gente possa ler? Podemos, para terminar a nossa pregação, podemos ler? Então vamos ler, de 11 a 20, que era o texto proposto para essa manhã, mostrando que nós não devemos desistir diante das oposições, mas devemos lutar com as armas corretas. Cheguei a Jerusalém, olha aqui, Sambalate e Tobias já tinham se levantado. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração, para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Problema, né? Bora ver se ele recuou. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser vergonha, opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o horonita,
e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos vós. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém, irmãos? O Deus dos céus está conosco. O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Quem é que nos dá bom êxito diante das oposições, irmãos? O Deus dos céus. Amém? Então, nessa manhã, eu quero convidar você, meu irmão, que tem passado por dificuldades diversas, tá? Lutas. O Deus dos céus é que pode te dar bom êxito. Não desista, tá bom? Não desista. Nós vamos ter o privilégio hoje, eu estou vendo a Alba Resque ali, de batizar, né? Ter batismo, né? De 7 irmãos, e especialmente os novos cristãos. Como eles são zombados, não é? Como eles são zombados, desprezados no trabalho, enfim, tanta coisa. Como cristão, mas não esqueça, o Deus dos céus vos dará bom êxito. Amém, queridos? Nós precisamos tomar posse dessa palavra, meu irmão. Então, igreja, aconteça o que acontecer, as aflições que nós tivermos que passar, o Deus dos céus nos dará bom êxito. Agora, é uma pena que nem todo mundo pode dizer: eu tenho esse Deus dos céus. E por isso eu quero convidar você agora, a você que realmente entendeu essa palavra, e você precisa voltar a ter uma comunhão com o Senhor. Você precisa fazer uma aliança com Deus, dizer: Deus, eu preciso de Ti. Como foi bom eu aprender que Neemias tinha um Deus a quem recorrer. Ele orava a ele confiava nele, ele não estava só, ele não desistia, ele avançava, porque ele sabia que só o Deus dos céus nos dá o bom êxito. E nesta manhã, eu também quero ter o Deus dos céus na minha vida. Amém? Então eu quero que a igreja ore nesse momento, baixe rapidamente sua cabeça, veja o que a palavra falou com você. Mas eu quero falar especificamente para você que nos visita aqui embaixo, aí na galeria, você que nos visita hoje pela primeira, ou já tem visitado a gente, e você reconhece claramente que precisa andar mais de perto, com mais intimidade com esse Deus dos céus, orando, estudando a palavra, meditando. Eu quero fazer um convite para você, que você nesse momento confesse Cristo como Senhor da tua vida. Você que tem gostado da PIB, frequentado conosco, entende que o Deus dos céus não está à nossa disposição fora da pessoa de Jesus Cristo. Eu quero convidar você a voltar para os caminhos do Senhor. Receba Jesus no seu coração, receba o Deus dos céus, recebendo Cristo no seu coração. E eu não posso deixar de fazer esse convite para você. Você que quer receber Jesus, o Deus dos céus, no seu coração, levante a sua mão, onde quer que você esteja.